Fala, meu arquiteto, você já parou para pensar que você nunca estudou como empreender o seu negócio e que você de fato é um negócio? É sobre isso que nós vamos falar nesse treinamento aqui que eu preparei com todo carinho para você. Empreender precisa de elementos básicos de planejamento, de marketing, de gestão, de relacionamento, de vendas. E olha, eu tenho certeza que você deve estar passando por uma situação que é mais ou menos assim, ó. Um mês você fatura muito, no outro você fatura muito pouco, no outro você fatura mais ainda e no outro você volta a cair. Isso é uma situação que deixa a gente um pouco incomodado. Por quê? Porque a gente não consegue fazer um bom planejamento, um planejamento de comprar a casa que a gente quer, de fazer aquela viagem, de contratar mais funcionários, de contratar uns simples estagiários. Então eu quero te propor um planejamento, uma estruturação do seu negócio, tomando como verdade, como princípio, que você é o seu negócio. E é disso que nós vamos falar nesse treinamento. Ao final desse treinamento, você vai ter o seu plano completo, estruturado em uma ferramenta que eu criei especialmente para você que está aqui comigo a partir de agora. Então eu quero saber o seguinte, você já baixou essa ferramenta? Chama Canva Meu Negócio. Se você está aqui assistindo o vídeo é porque você já teve acesso a ela. Imprimiu? Colocou no formato A3? Então separa papel, caneta e post-it, porque nós vamos precisar de tudo isso para fazer o treinamento acontecer e mais ainda, para fazer com que você consiga mudar a sua realidade. Porque você está aqui para colocar em prática. Porque se você não tiver a fim de colocar em prática, eu vou dizendo logo a você, dá um pause nesse vídeo agora e vai assistir sua novela. Porque você vai ganhar muito mais. Agora, se realmente você quer fazer a diferença no seu mercado, na sua vida, no seu faturamento, você pode ficar aqui comigo, porque eu te digo, eu vou entregar 110% do que eu posso te entregar. Ok? Então, nós vamos falar muita coisa, nós vamos praticar muita coisa, mas o resultado só virá se você colocar em prática. Ok? Tem um compromisso comigo? Então, vamos começar. Você já parou para perceber que você pode até ter um nome para o seu escritório, mas as pessoas procuram muito mais você como pessoa física? Por exemplo, as pessoas procuram muito mais Litelton do que procuram o meu escritório. Ok? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Então as pessoas terminam buscando muito mais o meu nome do que o nome da minha empresa. E eu gastava um rio de dinheiro tentando criar um nome forte para a minha empresa nas redes sociais e as pessoas sempre procuravam muito mais por Litelton, muito mais por Litelton. Então já peço aqui, ó, me segue nas redes sociais, @litelton.pires, e a gente vai falar isso. Eu já estou tentando dar conteúdo para você sem nem me apresentar. Então deixa eu me apresentar rapidinho para você. Então eu sou administrador, eu não sou arquiteto, tá? Eu sou administrador, mas eu já ajudo profissionais liberais de vários segmentos, de odontologia, de arquitetura, de psicologia, a estruturar o seu negócio, estruturar a sua clínica, o seu escritório. Eu faço isso por meio de palestras, treinamentos, mentorias. Provavelmente você já deve ter visto alguma coisa minha a respeito. Então, eu já faço isso há mais de 10 anos, como eu falei, e estou aqui colocando para você, em parceria aqui com o Conselho, todo esse conhecimento, ok? Então vamos lá. Então, como eu estava falando, você é o seu negócio. E sendo o seu negócio, você precisa administrar, gerir a sua empresa. Você é a sua empresa, você é a sua marca, ok? E, como eu falei, para a gente parar de ter aquele ciclo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce no faturamento e que deixa a gente muito inseguro, eu vou precisar de uma coisa fundamental, que é o seguinte: mesmo você não tendo estudado para ser um empreendedor, eu preciso que você, a partir de agora, pense, sinta e haja todos os dias, a todo momento, como um empreendedor. Sim, por que não mais um profissional liberal? Simplesmente porque o profissional liberal, ele geralmente é assim, ó, não estou dizendo que é o seu caso, até pode ser, mas geralmente o profissional liberal, a gente estuda na faculdade para a gente conseguir passar num concurso público, e você vai me dizer que não tem mais concurso público na área de arquitetura, não é verdade? Ou quando tem uma vaga, duas. Ou você ser funcionário de um grande escritório, me responde quais são os grandes escritórios que estão contratando, e quando contratam, com salário bem pequeno, ou até ser professor. Mas também não tem tanta vaga de professor. Sobrou o que exatamente? Sobrou você empreender o seu próprio negócio, não é verdade? Sobrou isso. E mais nada. Enquanto você não vestir todos os dias essa camisa de empreendedor, ter a autorresponsabilidade de gerar os seus resultados, porque é simples. Se você não está satisfeito com o resultado que está gerando hoje na sua vida, não tem ninguém culpado. Não é a faculdade, não é o mercado, não é a concorrência, é você.
Você precisa de 3 coisas fundamentais, que são essas 3 coisas que eu quero trazer aqui para a sua reflexão. Anota aí no caderninho. A primeira coisa é o seguinte: você precisa desenvolver habilidades pessoais. Você precisa de autoconhecimento, conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos fracos, conhecer as suas crenças. Nós somos cercados de crenças. Por exemplo, uma crença que eu não vou nem abordar tanto aqui é a crença de eu não sou um vendedor. Você se sente um vendedor? Você se considera um vendedor? Para analisar aí. Você se sente empreendedor? Quando eu pergunto nos meus treinamentos, nas minhas palestras, se a pessoa é um profissional liberal ou um empreendedor, você acha o quê? 95% levanta a mão e diz: eu sou um profissional liberal. E apenas 5% diz que é empreendedor. Mas essa é a diferença. O profissional liberal, ele termina não passando no concurso público e não arrumando emprego. E aí, ele termina se virando e fazendo um pedacinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e ele nunca se organiza para estruturar o seu negócio ou a sua profissão como um negócio. Já o empreendedor, ele tem, antes de mais nada, um negócio chamado autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque você, como funcionário, você concorda comigo que você seria capaz de enrolar uma semana inteira de trabalho de frente para o computador e o seu chefe não perceber? Sim, você conseguiria. Mas enquanto empreendedor, você consegue fazer isso? Você pode fazer isso? Não é nem consegue, você até consegue. Mas você pode. Sabe por que você não pode? Porque você é responsável pelo resultado no final do mês. Simplesmente não vai ter dinheiro, não vai ter salário. Não é verdade? Então você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. E sabe qual é a grande sacada? Tudo isso é possível de mudar. Você precisa aprender algumas coisas, algumas técnicas empreendedoras para você poder fazer isso. Então eu estava falando, 3 coisas basicamente você precisa aprender. Primeiro, você precisa aprender sobre você, sobre o seu autoconhecimento, suas crenças, suas potencialidades, suas fragilidades. Você precisa desenvolver, 2, você precisa desenvolver habilidades empreendedoras. Por exemplo, capacidade de resiliência, autorresponsabilidade, saber correr risco, buscar oportunidades. Você realmente acorda todos os dias em busca de novas oportunidades? Ou você ainda está vivendo apenas de indicação? A maioria dos arquitetos hoje vive de indicação. Se você não recebe uma indicação, você não trabalha. Agora, e a necessidade de gerar novos negócios a partir não apenas de indicação? Existem tantas estratégias. Você está se posicionando bem? Você tem um posicionamento diferenciado no mercado? Sobre essas coisas que a gente vai falar aos poucos aqui. Eu não quero que esse treinamento passe de, 30 minutos, ok? Mas eu preciso ter esse bate-papo inicial com você para que você entenda que é possível sim você construir essa vida que você sempre sonhou, você viver muito bem. Agora, e o terceiro, né? Esquecendo aqui o terceiro ponto, você precisa estruturar, você precisa planejar o seu negócio. Sem planejamento não dá para você ir para lugar nenhum. E claro que eu vou trazer para você uma ferramenta muito simples de planejamento. Ao final desse treinamento você vai estar tudo planejadinho, como você tem que se comunicar, para quem você vai falar, qual o valor que o seu cliente deseja, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que eu vou lá agora, ó, entrar aqui no computador para te mostrar algumas coisas extremamente importantes dentro desse processo de planejamento. Mas antes eu vou reforçar. Eu trabalho com desenvolvimento de heróis, porque eu acredito que ser empreendedor é, antes de mais nada, um ato heróico. Se você não se desafiar, se você não se permitir todos os dias sair da sua zona de conforto, fazer algo diferente, buscar inovar, buscar empreender, você não vai conseguir. Você vai ter uma dificuldade muito grande. E é sobre essas coisas que a gente vai falando ao longo do nosso treinamento, ok? Então, vamos lá? Vamos para a ferramenta que eu vou traçar ponto por ponto lá com você. E aí, já separou o material que eu te pedi? Papel, caneta, post-it? Já imprimiu o Canvas conforme combinado? Já baixou? Então vamos lá. É o seguinte, você que é arquiteto, você sabe que precisa empreender, e empreender e se sentir um empreendedor vai depender de um planejamento. E é esse nosso papel a partir de agora. Nós vamos levar aqui cerca de 20, 25 minutos falando somente sobre o planejamento que você precisa ter para fazer o seu escritório decolar, seja ele um escritório físico ou o seu próprio home office, ok? Então vamos lá. Tudo vai começar nesse item 1 desse Canvas aí, ó. Identifica ele. Você vai falar, a gente está falando aí de propósito. O que eu quero falar para você de propósito? Já falei um pouco de que quando a gente faz aquilo que a gente ama,
a gente tem muito mais chance de dar resultado, tem muito mais chance de dar certo no mercado. Exatamente porque o cliente percebe esse nosso brilho no olhar. A gente tem muito mais energia, muito mais motivação, muito mais dedicação para entregar um produto, um serviço muito melhor para o nosso cliente. Então, vou dar um exemplo, basicamente, como é que você testa, se você ainda não tem exatamente um propósito muito claro. O que é propósito? Propósito nada mais é do que você fazer alguma coisa muito bem, ser remunerado por isso, e ainda amar aquilo que faz e o mundo, a sociedade toda, precisar daquilo que você faz. Quando você junta essas 4 coisas, esses 4 elementos, é que vai fazer com que você tenha um propósito verdadeiramente. E você vai entender que o seu negócio ele vai crescer conforme você está cada vez mais inserido dentro desse propósito. Então essa é a dica que eu quero que você vá buscar. O que você ama fazer dentro do seu segmento de arquitetura, por exemplo. A gente vai falar mais para frente sobre nicho de mercado. E é importante que esse nicho que você vai escolher esteja alinhado ao seu propósito. Porque se você não tiver claro qual é o seu propósito ou o seu nicho de mercado, você vai perceber que você não vai conseguir se entregar tanto como como o mercado exige um comportamento empreendedor completamente diferente de tudo isso. Já falamos sobre autorresponsabilidade, que o empreendedor é aquele ser que vai em busca dos resultados, ele não fica aqui esperando o cliente cair do céu, ele não fica aqui esperando simplesmente as coisas aparecerem do nada. Ele vai sim fazer a coisa acontecer e quando isso está alinhado ao seu propósito, você tem muito mais chance de dar certo, muito mais chance de tudo isso funcionar perfeitamente, ok? Então eu quero que você escreva no post-it agora qual é o seu propósito. Então você vai tentar responder algumas questões, né? Quem é você? O que você gosta de fazer? Aquilo que você faria de graça. Aquilo que você faria de graça para o resto da sua vida. Provavelmente a resposta do propósito está caminhando por aí, ok? Então escreve nesse post-it e cola no item 1. Dá um pause aqui no vídeo e só segue depois que você tiver escrito isso, ok? Então vamos lá, você já escreveu o seu propósito, vamos então para o item 2. De nada adianta eu ter um propósito se eu não tiver um objetivo e uma meta muito claro, porque agora eu sei para onde eu vou, que é o meu propósito. Agora eu tenho que ter um alvo, eu tenho que mirar nesse alvo. E mirar nesse alvo é exatamente o nosso objetivo. E tem que ser um objetivo ardente, não é, gente? Aqui para nós. Não dá para você dizer assim, o meu objetivo, se você está na faculdade, ainda é formar. O meu objetivo é montar o escritório. Montar o escritório é um objetivo meio. Tá? Eu até aceito ele como um objetivo, ok. Mas um objetivo mais ardente, né? É do tipo assim, olha, daqui a 2 anos eu quero estar com o meu escritório, com 5 funcionários, atendendo o Brasil inteiro, quiçá fora do país. Então, o objetivo ele tem que ser um pouco mais ardente. E por que eu falo e acredito tanto na importância de você ter um objetivo, de você ter uma meta? Nos meus treinamentos eu sempre mostro um gráfico que fala que a Harvard Business School, que é uma das faculdades mais importantes do mundo, ela fez uma pesquisa com todos os seus alunos. E simplesmente perguntando o seguinte, você tem meta e plano escrito? Veja só vocês, apenas 3% de mais de 1.000 alunos tinham meta e plano escrito. E aí, 10 anos depois, ela fez a mesma pesquisa com esse mesmo público e identificou que esses 3% que tinham meta e plano escrito, eles ganhavam em dinheiro 10 vezes mais do que aqueles 97%. E por que isso acontece? É simples. Quando você tem um alvo, quando você tem um direcionamento claro do que você quer, nada te tira desse caminho. Uma amiga vai te chamar para ir para o shopping 3 horas da tarde de sexta-feira, você vai dizer, não amiga, eu tenho que terminar o projeto, não amiga, eu tenho que criar um vídeo, eu tenho que postar algum conteúdo, eu tenho que fazer alguma coisa em prol da minha carreira. Então, quando você já parou para perceber, não sei se você já observou assim, quando você quer trocar de carro, você sabe exatamente qual carro que você quer. Imagina que você queira, sei lá, eu sou fissurado num Suzuki Vitara. Então me pergunta, eu tenho certeza que você nunca deve ter visto um Suzuki Vitara na sua vida. Já comigo, é assim, passava um outro carro qualquer que lembrasse ele,
automaticamente eu já pensava que era ele, minha mente, minha visão ia diretamente para ela, porque eu achava que era um Suzuki Vitara. Por quê? Porque o meu foco era aquele. Então o objetivo de você ter uma meta clara é que tudo vai direcionar, esse foco vai ser direcionado para você, a sua mente toda vai te entregar sobre isso, ok? Então agora eu quero que você escreva um objetivo pessoal. Sabe por que pessoal? Porque aumento de faturamento eu vou te dar esse objetivo também, tá? Para você escrever aí. Mas esse objetivo, ele é um objetivo frio, digamos assim, né? O dinheiro, esse aumento de faturamento, ele tem que trazer algum tipo de benefício pessoal e não apenas empresarial. Então eu quero que você coloque aí, sei lá, construir a casa, comprar seu carro, fazer uma grande viagem, uma viagem internacional, ter um filho, não sei. Coloque aí, escreve qual é o objetivo e quando você quer realizar esse objetivo, tá? O prazo, o que e quando, porque eu estou entendendo que você é o grande responsável por isso. Mas também vai pegar um outro post-it e vai criar um objetivo profissional. E eu gostaria que esse objetivo profissional fosse aumento de faturamento, porque eu vou te dar algumas dicas aqui para que você possa aumentar seu faturamento e eu queria que você seguisse ela para testar se o método realmente funciona, mas desde que você coloque em prática, ok? Coloque aí, por favor. Então vamos lá, agora que você já definiu o seu propósito, o seu objetivo, é hora da gente começar a entrar no seu negócio para planejar ele, deixar ele redondinho, funcionando, de maneira que você consiga alavancar sua carreira. E o primeiro passo para isso é você definir um nicho de atuação. Você já parou para perceber que o seu mercado de arquitetura ele é bastante extenso? Você pode fazer praticamente de tudo. Você pode fazer projetos de arquitetura, de urbanismo, interiores, você pode fazer arquitetônico, você pode fazer comercial, você pode fazer igreja, você pode fazer muita coisa. Só que qual é a grande questão? É que quando você faz de tudo, você termina não sendo reconhecido por quase nada. Ou seja, eu quero que você pense agora o seguinte: quem é o cirurgião plástico mais famoso que você conhece? Ou na sua cidade, quem é o melhor dentista? Quem é o melhor cirurgião? Quem é o melhor, sei lá, personal trainer? Por algum motivo veio alguém na sua cabeça. Agora eu lhe pergunto, e arquiteto? Quando alguém pensa em alguma coisa, lembra de você? Lembra qual é a sua especialidade? Lembra no que você de fato é bom? Aí está a grande sacada. Dificilmente você vai conseguir ser uma referência no mercado nacional, como Oscar Niemeyer, por exemplo. Né? É muito diferente hoje em dia, mas é possível sim você ter uma referência, ser uma referência muito grande quando você estabelece um nicho de mercado, quando você estabelece uma região, por exemplo, que você quer atuar, ou uma especialidade ou um segmento de atuação. Uma especialidade seria: eu quero ser arquiteto de iluminação, eu quero ser arquiteto de paisagismo, de urbanista, paisagista. Então, ou eu quero atender pessoas que moram apenas em apartamento, pessoas solteiras, pessoas casadas, recém-casados, recém-separados, por que não? Na verdade, um nicho bem interessante também. Então, o bacana é que você seja referência, que você seja reconhecido em algo mais específico e você deixe de ser um generalista. Se eu perguntar a você o seguinte: se você tiver com uma dor no ouvido, você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um otorrino? Provavelmente você respondeu que vai procurar um otorrino. Por quê? Porque ele é a pessoa mais indicada para resolver esse seu problema. Com o arquiteto é a mesma coisa. As pessoas não podem perder tempo e gastar seu dinheiro com alguém que não é especialista. O que eu quero dizer? Se hoje você faz um quarto de bebê, amanhã você faz um restaurante, semana que vem você faz uma igreja, semana que vem você faz um apartamento, significa dizer que você faz tudo, não é verdade? Agora vamos lá, se eu quero fazer o restaurante dos meus sonhos, olha só, eu trabalhei a vida inteira e meu sonho sempre foi construir um restaurante. Você acha que eu vou contratar um arquiteto especialista em restaurante, mesmo que ele não esteja em minha cidade, ou eu vou contratar qualquer arquiteto que faz de tudo? Seja sincero. Você deve ter respondido especialista, sabe por quê? Porque eu não posso perder tempo e dinheiro contratando uma pessoa que não vai resolver o meu problema, ok? Então isso é extremamente importante que você compreenda. Por isso vai ser importante você definir um segmento de cliente. Quanto mais específico você for, mais você vai se comunicar com essas pessoas e você vai então falar a linguagem dela.
Claro que você também está pensando que, olha só, Litel, você está me dizendo que é para escolher um nicho, mas o mercado está difícil. O mercado está muito concorrido. Como é que eu vou negar outros serviços? Claro que no início você não vai negar outros serviços. Não posso te dizer isso. Você tem livre-arbítrio de pegar um monte de serviço. Mas eu gostaria que você então desse somente muito mais vazão às redes sociais, às suas comunicações, para aquele nicho que você quer ser reconhecido daqui a 6 meses, daqui a um ano. Pense em ser referência em alguma coisa. E aí, uma vez que você decide qual é o segmento, o nicho que você é referência, você vai começar a conhecer cada vez mais pessoas interessadas nesse tema que você escolheu. Os seus amigos vão ter amigos que vão precisar daquela especialidade e vão automaticamente lembrar de você. Então, por exemplo, o meu posicionamento é: eu quero ajudar profissionais liberais como você a se tornarem empreendedores. Então, todo mundo que conhece um dentista, um fisioterapeuta, um psicólogo, um arquiteto e que precisa disso, lembra de mim, porque é assim que eu estou posicionado, é assim que eu quero ser visto e lembrado no mercado onde eu atuo. Porque o mercado é muito, muito grande, ok? Então você vai pegar agora no item 3 do seu Canvas, vai aí no seu Canvas e você vai começar a desenhar quem é o seu cliente ideal, quem é o seu público. Então você vai colocar aí qual é o nicho que você escolheu, qual é a faixa etária, qual é a classe social, qual é a renda, deixa eu ver o que mais, em que região ele está situado. Ok? Você vai atender na sua cidade, você vai atender no seu estado, você vai atender o país inteiro, você vai atender fora dele, porque para esse tipo de serviço hoje com a internet você não tem limitação alguma com relação a isso. Ok? Então você vai pegar o post-it agora e vai começar a desenhar o cliente que você quer atrair. Perceba que uma vez que você define esse cliente, não é mais você que começa a correr atrás dele. É ele que começa a perceber que você é a melhor pessoa para resolver o problema dele. Dá um pause no vídeo, vai lá e coloca no post-it. Já fez? Já colocou quem é o seu público-alvo? Agora é hora de conhecer ainda mais ele. Sabe por quê? Quanto mais você conhece seu público, quanto mais você domina os desejos, as necessidades dele, mais você se conecta com ele. E essa conexão que vai fazer com que você venda muito mais rápido para ele. Então lá no item 4, agora você vai começar a desenhar esse seu cliente pensando nas suas dores e nos seus desejos. Pense da seguinte forma: lá no item problema, uma empresa existe para resolver problemas. Problemas de diversas naturezas. Então, por exemplo, quando você vai a um salão de beleza, você vai lá resolver um problema. Por exemplo, não sei dar escova no meu cabelo, ou não tenho equipamento correto, ou não tenho tempo, ou eu não tenho a habilidade necessária. Então você terceiriza para uma outra pessoa resolver esse problema. A mesma coisa do seu cliente. Ele sabe que pode fazer a decoração do apartamento dele, da casa dele. Ele sabe que pode contratar seu João, mas talvez ele não tenha segurança, ele não tenha a comodidade, talvez ele não tenha o conhecimento, talvez ele não tenha tempo para cuidar das relações. Então você vai resolver. Esses são alguns dos problemas do seu cliente que você vai ajudar a resolver. Simples. Um profissional liberal, um empreendedor ajuda o cliente a resolver o problema que ele tem. Agora, qual é a grande questão? Se você não sabe qual o problema, você vai tentar vender algo que as pessoas não querem comprar. Me responde aí. Eu estou com uma caixa aqui de remédio para dor de barriga. Você quer comprar uma caixa de remédio de dor de barriga? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque você não deve estar com dor de barriga nesse momento. Isso é o que acontece e eu vejo muito nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Pessoas querendo vender algo que o cliente não quer comprar. E aí depois ele reclama que o mercado está difícil, que a taxa de conversão é muito baixa. Por exemplo, qual é a sua taxa de conversão? Você saberia dizer? Ou seja, de cada 10 orçamentos que você apresenta, quantos você consegue converter em contrato? Quer ver outra coisa que você tem que parar para pensar? Você já percebeu que o seu faturamento um mês é muito alto, outro mês é muito baixo? Um mês é alto, no outro mês é baixo? É assim ou não é? É, sabe por que eu sei que é? Porque o arquiteto ele tem uma deficiência muito grande, que é o seguinte: no dia que ele fecha 2, 3 contratos, 2, 3 projetos, ele esquece de ser empreendedor e passa a ser apenas um arquiteto.
ele mergulha na prancheta, que não é mais prancheta, né? Ele mergulha no computador para entregar o projeto ou os projetos e esquece que ele tem que pensar, sentir e agir como um empreendedor. E pensar, sentir e agir como empreendedor significa, por exemplo, que você tem que separar tempo para prospectar novos clientes. Você tem que separar tempo para criar as suas postagens. Você tem que separar tempo para cuidar das suas finanças, para pensar estratégias de conversão de venda. E você não foi treinado para isso. A gente já discutiu sobre isso aqui. Mas agora é hora de você recuperar. Como é que você vai fazer isso? Tendo um nicho onde você é um mega especialista e conhecendo muito bem os seus clientes. Então você vai colocar aí pelo menos 10 dores e 10 desejos do seu cliente. E aí você vai ver como é que a gente vai usar isso. É simples. Você vai falar aquilo que o cliente quer ouvir. E o que ele quer ouvir? Sobre os desejos e as dores que ele tem. Dá um pause no vídeo, vai lá e escreve tudo isso no post-it que eu estou te esperando aqui para a gente continuar. Bacana, então. Já colocou, não é isso? Então bora lá. Agora é hora de você pensar no seguinte: qual é a sua proposta de valor? O que é proposta de valor? Pense a proposta de valor como um presente que você entrega para o seu cliente. Você dá um presente ruim. O que o seu cliente valoriza? Ele valoriza tempo, ele valoriza comodidade, ele valoriza conforto, ele valoriza família, ele valoriza status, ele valoriza dinheiro. O que o seu cliente valoriza? Aí você deve estar pensando assim: poxa, Litelton, mas cada cliente que eu tenho, ele valoriza uma coisa. Em partes, isso é verdade. Mas, por exemplo, sabe o que você, arquiteto, valoriza? E eu sei porque eu fiz o meu dever de casa. Você valoriza crescimento profissional, estabilidade e crescimento no faturamento, sim, e reconhecimento. Vocês querem basicamente essas três coisas. No geral, a maioria dos arquitetos querem essas três coisas. Então, o que é que eu vou falar para você? Essas três coisas. Como você pode crescer profissionalmente, como você pode criar uma estratégia para ter uma estabilidade e uma crescente no seu faturamento, como você pode ter estratégia para ser mais reconhecido no mercado. Então são esses pontos de valor que o meu cliente, no caso você, arquiteto, quer. Então é isso que eu preciso entregar para você. Não adianta eu querer entregar algo que não é o que você quer comprar, que não é algo que se conecte com você. E aí vem essa sacada aqui que eu quero deixar para você. O seu cliente não quer comprar um projeto. Guarde isso aí, por favor. O seu cliente não quer um projeto. Não, ele não quer um projeto. E ele quer o que, Litelton, então? Ele quer o resultado, o benefício, o valor que esse projeto entrega. Ou melhor, ele quer uma transformação. Então você tem que entender que você não vende parede, bloco, tinta, almofada. Você vende uma transformação na vida do seu cliente. Se você entender isso, você vai entender muita coisa. Bacana? Então escreve aqui, dá um pause aqui e coloca no post-it uma palavra em cada post-it do que é que o seu cliente valoriza. Quais são os pontos de valor para você se conectar com ele. Dá um pause aqui agora. Já fez? Então, vamos lá. Agora você vai entender o seguinte. Olha como as coisas já estão começando a se organizar. Começando a se organizar. Vamos falar agora de que já sei quem é o meu público, já sei o que é que ele valoriza, já sei quais são as dores, agora é hora de eu pensar a minha solução. Já falei para você que o seu cliente não compra projeto. Será que a solução que você entrega é de fato o que ele precisa? Por exemplo, recentemente eu contratei um arquiteto. E eu disse a ele: cara, eu quero o serviço completo. Eu não quero que você venha aqui, me entregue o desenho, e outra pessoa vem para executar, outra pessoa vem para fazer instalação elétrica, outra pessoa vem para pintar a parede, outra pessoa... Eu não quero. A maioria das pessoas querem uma solução mais completa. E eu quero que você investigue isso, porque às vezes é isso que está impedindo que você feche o seu contrato, que você feche o orçamento. Porque ele começa a imaginar a confusão que será na casa dele, no ambiente dele, com um monte de empresa tendo que contratar e gerenciar um monte de gente. E às vezes isso é um impedimento muito grande. Outro erro que eu vejo na solução é você projetar algo que está muito além do que ele pode financeiramente investir para executar a obra. Eu sei que muitas vezes eles não gostam de falar,
qual é o orçamento que tem, mas de alguma forma você tem que se conectar com ele, senão o seu projeto não vai ser bacana, ele não vai executar e ele ainda vai ficar muito chateado com você e ele não vai te recomendar e você não vai ter novos clientes vindo dessa indicação, ok? E aí eu quero dar uma dica bônus aqui, que é o seguinte. Lembra que eu falei que só tem 3 formas de você aumentar seu faturamento? Não falei? Não me lembro. Vamos lá. Então quais são as 3 formas que você tem de aumentar seu faturamento? A primeira é você atraindo novos clientes. Então você vai ter que ter estratégias para atrair, para ter mais visibilidade e atrair pessoas que não te conhecem. A segunda é você aumentar o seu ticket médio. O que é aumentar o ticket médio? Aumentar o valor do seu serviço. Ah, Litelton, mas a concorrência já está tão grande, como é que eu vou conseguir aumentar o valor do meu serviço? Existem diversas estratégias, diversas estratégias para você conseguir aumentar a percepção de valor. Não vai dar tempo para a gente explorar aqui nesse treinamento muito rapidinho, ok? E a terceira é você vender para o mesmo cliente. Vender outros serviços, outros projetos, outras transformações para o mesmo cliente. Guarde essas 3 dicas aí que eu acho que você todo dia tem que se dedicar a pensar como eu estou atraindo novos clientes, como eu estou aumentando o meu ticket médio e como que eu estou vendendo para o mesmo cliente. Tudo que você faça vai cair nessas 3 estratégias aqui, ok? Por que eu quero falar de aumentar o ticket médio nesse momento? Porque agora você vai preencher o item 7. Qual que é o item 7? Um posicionamento de valor. O que é um posicionamento de valor? É algo que só você tem. Vamos lá, pare e pense quantos arquitetos tem na sua cidade agora. Sei lá, você encontrou aí 3, 4, 10, 20, 50 mil. Se você tiver numa capital que nem a gente aqui em Salvador, você tem aí, sei lá, uns milhares. O que te diferencia desse arquiteto? O que te diferencia do mercado? O que torna você único? Que posicionamento é que você tem que faz você completamente exclusivo? Você vai ter que pensar em alguma coisa. Como é que você vai fazer isso? Você vai começar a levantar aí, por exemplo, coisas que só você sabe fazer, habilidades que só você tem, conhecimentos que você estudou, não só conhecimentos técnicos, mas conhecimentos correlatos. Por exemplo, eu sei fazer, eu já fiz um curso de fotografia, eu gosto de edição de imagem, eu gosto de música. E aí é que a gente vai minimizar a concorrência. Sim, porque para mim não existe concorrência. Por que quando eu digo que não existe concorrência? Porque quando você tem algo único, que é exclusivo, que é seu, você não vai concorrer com outras pessoas, porque as pessoas vão em busca daquilo que é único, daquilo que é exclusivo. Por exemplo, se você quiser fazer a Imersão Hero, que é um treinamento que eu tenho, que é a Mentoria Hero, você só pode fazer lá comigo. Não vai ter outra pessoa que faça. Você vai ver alguns depoimentos aqui de pessoas que já passaram por esse tipo de transformação, que aumentaram o faturamento enormemente, que aumentaram muito sua carteira de cliente. Só pode ser comigo, porque o método foi desenvolvido por mim. Então qual é o seu método exclusivo? Qual é o seu molho especial que só você tem? Sabe aquele 2 alfaces, hambúrguer com molho especial, cebola picles e um pão com gergelim? Quem é que oferece isso? Se você é mais antigo que nem eu, é Big Mac. Então é o seguinte, qual é o seu molho especial que só você tem? E é isso que vai te fazer único e exclusivo no mercado. Então escreve aí agora qual é o posicionamento de valor que você vai ter, qual é o seu método exclusivo, ok? E vamos chegar agora ao item 8, que é o item comunicação. Com posse de tudo isso que você já planejou, que você já sabe quem é o seu cliente, já sabe qual o problema que ele tem, quais as necessidades, os sonhos, o seu posicionamento, o seu serviço único, chegou a hora de você comunicar isso para o seu cliente. Comunicar de forma mais assertiva. E aí você vai comunicar isso de diversas formas. Uma dica que eu dou é, qual é a rede, qual é o meio que o seu cliente utiliza? Ele usa Instagram, ele usa Facebook, ele usa YouTube, ele usa revista, ele usa outdoor. Onde é que você mais consegue impactar uma comunicação com ele? Hoje a gente fala muito de rede social, é verdade. É uma das formas mais fáceis e mais baratas da gente conseguir isso. Mas não é a única, tá? Eu quero que você pense parcerias presenciais, parcerias físicas. Você bater perna, sim. Isso hoje ainda é uma forma que eu uso muito para poder expandir meu negócio. Eu faço parcerias. Esse treinamento, por exemplo, aqui é em parceria com o CAL, com o Conselho de Arquitetura. Então, se você
definiu muito bem seu nicho, você vai perceber que as parcerias vão começar a surgir. Dá um exemplo? Se você fechou uma parceria comercial, bares e restaurantes. Me diz quem é um parceiro. Associação de bares e restaurantes. Associação comercial, então você começa a pensar nas parcerias a partir daí. E aí você vai fazer uma comunicação assertiva. Então, por exemplo, você vai usar as redes sociais, você vai usar Instagram, você vai usar Facebook, falando de quê? Lembra que a gente fez um trabalho lá de levantar as dores e os desejos? Você vai falar exatamente das dores e dos desejos. Para quê? Para que as pessoas se conectem com aquela informação que você está trazendo, para que elas se vejam naquela informação que você está trazendo, ok? Então você vai fazer toda uma estratégia de comunicação. A única coisa que eu não falei aqui, nesse treinamento rápido, que você ainda precisa, é o seguinte. Antes disso, você está vendo um item aí chamado plano de ação. Esse plano de ação é o seguinte, você vai encher isso aqui. O que é um plano de ação? É um planejamento de ações que você precisa executar para tirar do papel tudo que você colocou aqui e transformar em ação. Já falei para você que é a ação que vai transformar a sua vida, não é a teoria, não vai ser esse treinamento, vai ser o que você faz com esse treinamento. Então você vai encher de ações, você quer um planinho, vai colocar cada ação, você vai colocar uma data e um responsável para ser executado. Não falei de duas coisas aqui, não falei de táticas de vendas, que são muito importantes para ajudar você na conversão de vendas. Existem diversas táticas de vendas. Então me segue lá nas redes sociais que eu posto muito conteúdo. Eu faço live toda terça-feira. Eu trago várias situações para ajudar no processo de fechamento de venda. Eu trabalho muito crenças limitantes sobre vendas. Eu trabalho táticas, técnicas, neurociência aplicada a vendas. E também não falei dos indicadores do funil de vendas, que eu acho que é fantástico. Você vai ver algum vídeo meu lá falando especialmente do funil de vendas. Mas para que isso aqui não fique muito longo, eu vou parando por aqui, desejando a você, agradecendo a você que ficou aqui até o final. E eu vou dizer o seguinte, só vai ver esse finalzinho aqui, só vai ter esse benefício quem vê esse finalzinho. É o seguinte, se você viu esse vídeo até o final, você vai tirar um print dele, vai postar nos seus stories e vai me marcar. E você fazendo isso, você vai concorrer a 1 hora de mentoria gratuita comigo online, exclusivo só para falar do seu negócio, do seu escritório. Mas olha só você que chegou até aqui. Então, vamos ver se você também consegue dar esse salto, mas coloca em prática o que a gente está falando aqui, beleza? Desejo muito sucesso para você, um forte abraço. Se precisar contar comigo, @litelton.pires. Estarei aqui à sua disposição. Valeu, fui, e agradecer mais uma vez a parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia.